Aqui não se esquece ou apaga a história. Aqui preservamos o passado e o presente só de glórias. Alô você que acompanha a Sofis TV, eu sou Wesley Miranda, um dos idealizadores da Sofis, membro fundador e também idealizador e mantenedor do canal O Maior de Todos os Tempos, canal do YouTube. Excepcionalmente nesse episódio de hoje eu vou estar substituindo, não sei se tão brilhantemente igual, mas Fernando Campos Ribeiro, que está viajando e não pôde participar. E vamos falar um pouco depois do jogo de Santos e Botafogo, né? A gente agora vai falar de um outro clássico contra os cariocas. O Fluminense, grande tricolor das Laranjeiras. E o primeiro encontro entre Santos e Fluminense na história aconteceu no dia 6 de junho de 1918, um amistoso na Vila Belmiro, com recorde de renda de quase 6 mil réis. Mas apesar do entusiasmo da torcida do Santos, o Fluminense aplicou a maior goleada do confronto, 6-1. O único gol do Santos foi marcado por Arnaldo Silveira, nosso craque, miúdo, selecionável. O Fluminense era muito forte, ia conquistar o 7º título carioca em 12 possíveis. E em 1919 seria campeão de novo. Era um timaço. A foto que você está vendo foi reproduzida do Museu Devaney pelo também um dos idealizadores e fundador Guilherme Nascimento. O professor Guilherme Nascimento nos cedeu essa foto há alguns anos e para muita gente ela é inédita. O primeiro encontro entre Santos e Fluminense no estádio do Maracanã, palco da partida de sábado, aconteceu pelo torneio Rio-São Paulo de 1953. E foi vitória dos cariocas por 3-2. Quem marcou os gols do Santos foram dois grandes ícones da nossa história. O Vasconcelos, que era o grande craque do time antes da chegada do Pelé, o camisa 10. E Dom Antoninho Fernandes, que para muitos foi o maior jogador do Santos até a chegada do Pelé. E quem marcou os gols do Fluminense, os 3-2? Dois gols foram o Tele Santana. Sim, Tele Santana. O grande craque do Fluminense, e Simões marcou o gol da vitória do time tricolor. Né? Maracanã recebeu grandes partidas, o maior de todos os tempos. O grande Santos, como diz Fernando Campos Ribeiro. Destas podemos destacar duas de especial. No dia 5 de março de 1961, em partida válida pelo Rio-São Paulo, no Maracanã, um gol entraria para a história. Pelé driblou 7 jogadores do Fluminense e fez o famoso gol de placa. A expressão foi inventada pelo jornalista Joelmir Betti e a placa de bronze em homenagem ao tento foi instalada no estádio do Maracanã. Nascia ali o gol de placa. Pelé já tinha marcado um tento no jogo e o Pepe completou os 3-1. Infelizmente, não se tem imagens do gol. E o curioso é que as TVs Tupi, Record, Atlântida e o Canal 100 gravaram um lance. No filme Pelé Eterno, reproduziram o gol. A outra partida foi em 1964, também pelo torneio Rio-São Paulo. E para agradecer todo o apoio que os cariocas davam para o Santos nas decisões internacionais, o clube decidiu homenagear os times do Rio de Janeiro no dia 22 de março de 1964, antes de um jogo contra o Fluminense, pelo Rio-São Paulo também. Exceto o Botafogo, talvez pela rivalidade, cada time do Rio foi representado. O apoio sempre foi incondicional. Sempre que o Santos recorria ao maior estádio do mundo para mandar suas decisões, estavam lá todas as torcidas cariocas. Embora o Fluminense tenha jogado as Taça Brasil de 1960, inclusive fazendo a grande final contra o Palmeiras, e a Taça Brasil de 1966, quando foi eliminado na semifinal contra o Cruzeiro, obviamente não enfrentou o Santos na grande final, o Cruzeiro foi o grande campeão daquele ano. Santos e Fluminense só foram se encontrar pela primeira vez em campeonatos brasileiros pelo torneio Roberto Gomes Pedrosa de 1967.
E os donos da casa ganharam por 3-0, com gol de Lula e 2 de Jorge Costa. O Fluminense foi conquistar o primeiro Campeonato Brasileiro em 1970, um título inesquecível para a torcida tricolor. E o segundo só em 1984, ano em que o time tricolor enfrentou o Peixe 2 vezes no decorrer do certame, inclusive na estreia de ambos. Na ocasião, o Santos apresentava para o seu torcedor seu novo reforço para a temporada, um tal de Rodolfo Rodrigues. Para lá, sofis, oficialmente Dom Rodolfo Rodrigues. Só isso. Era o primeiro jogo de competição do mito uruguaio. O Fluminense saiu na frente com o saudoso Washington, mas Serginho Chulapa empatou em um golaço de meia bicicleta. O jogo foi no Morumbi. Aí no Rio, no Maracanã, palco da partida de sábado, deu Peixe, com gol do também saudoso Gersinho. Esse jogo foi no dia 26 de fevereiro de 1984. E quando se fala em Santos e Fluminense, não podemos deixar de falar do maior embate de todos os tempos entre as duas equipes. Estamos falando da semifinal do Campeonato Brasileiro de 1995, ano em que eu não desisti, você não desistiu, por isso estamos aqui, para te ver jogar, Santos. E foi sem sombra de dúvidas o maior embate entre as duas equipes. O Fluminense não estava mais na secura de títulos, pois havia conquistado o Carioca de 1995. Por sua vez, o Santos, comandado por Giovani, lutava bravamente para quebrar o seu jejum. O time do Rio se classificou para as semifinais do Brasileiro de 1995 no primeiro turno, e o Santos se classificou no segundo. E aí, jogando no Maracanã, o Santos surpreendeu abrindo o marcador com Giovani depois de tabelar com Robert. Na segunda etapa, o Fluminense empatou logo aos 4 minutos com o Renato Gaúcho. Aos 23, Ronald virou em cobrança de penalidade. O Santos segurava o adversário, mesmo com a expulsão do meia Robert. Mas depois da expulsão de Jameli e ficar com 2 a menos, viu o Fluminense golear por 4-1 com gols de Leonardo e Cadu. Aquele momento era para todos jogarem a toalha com esse terrível revés. No entanto, o Santos fez história, comandado por Giovani, com o Camanducá inspirado, o Marcelo Passos, o Macedo. Foi épico. Mas, no entanto, essa partida ficará para o segundo turno. A gente vai falar dela no segundo turno porque ela aconteceu em São Paulo. Vamos aguentar mais um pouco e convido todos a vocês a ver a segunda parte desse vídeo do retorno. Agora o foco é o Maracanã, que é aquele que já foi o maior estádio do mundo. Agora vamos falar de um outro grande momento do Santos e Fluminense, só que dessa vez o Santos terminou campeão da competição. 2002. Foi nesse jogo que a torcida do Santos passou a acreditar mais no potencial dessa equipe, já que mesmo atuando no Maracanã, os jovens do Peixe acuaram o bom Fluminense de Fernando Diniz, Magno Alves, Rony e Romário, e abriram o marcador aos 10 minutos com o Diego, depois de bela jogada de Robinho, que desequilibrou na partida. E olha, só aos 48 minutos do segundo tempo que os donos da casa empataram com o Rony. Lembrando que por muito pouco os dois não se encontraram na grande final, já que o Corinthians eliminou o Fluminense, o bom Fluminense do Romário, nosso grande ídolo do futebol brasileiro. A última vitória do Santos no Maracanã contra o Fluminense aconteceu em 2018. Foi o último jogo antes da parada para a Copa do Mundo. E o Santos surpreendeu o Fluminense e ganhou com o gol dele, Bruno Henrique. Bruno Henrique, que depois iria para o Flamengo, alguns tempos depois, surpreendeu e fez um gol contra o Fluminense, dando essa vitória para o Santos Futebol Clube. E comigo é isso. Espero que vocês tenham gostado desse improviso, uma espécie de substituição
meio improvisada, de última hora, mas é bom sempre deixar claro que Santos e Fluminense é um jogo especial, porque ele é um adversário, mas não existe tanto uma rivalidade. Existe, de fato, uma grande amizade. Embora o Santos não reconheça uma co-irmandade oficial apenas com São Cristóvão, também do Rio, o Fluminense sempre foi um clube parceiro do Santos Futebol Clube. E a gente tem como grande história disso aí os anos 40 e anos 50, em que diversos jogadores do Fluminense, grandes jogadores do Fluminense, vieram para o Santos, como Álvaro, Capuano, Carlyle, 109, Elvio Piteira, o Ossudo, Juvenal, Lafayette, Orlando Pingo de Ouro, Pascoal Pepe, Pinhegas, o grande Pinhegas, da Patrícia Prado, a Gabriela Prado, membros da Sofis, frequentadores do Fórum da Sofis, Ramiro Valente, apesar de ser de Santos, ele veio do Fluminense, assim como seu irmão Álvaro, Robertinho, o goleiro Robertinho, Simões, Telesca, nosso grande Titoca, Tite, o ponta esquerda, icônico, tio do lateral Léo, Chatara, são muitos jogadores. Essa co-irmandade dos anos 40 e 50 era latente na história, por isso vinham muitos jogadores do Fluminense. E esse tipo de informação foi me passado pelo filho de Dom Antoninho Fernandes, lembra dele? Falamos lá no jogo no Maracanã, que ele marcou um tento. O Dom Antoninho Fernandes foi um grande líder da história do Santos e ele tinha um grande laço com o Fluminense. E o filho de Dom Antoninho, José Roberto Fernandes, me confidenciou uma vez que essa parceria era muito forte. Algumas informações de jogadores que foram atuar no Santos nos ajudou bastante a contar um pouco dessa história. Inclusive, tanto eu quanto o Marcelo Lúcio Fernandes, Leonardo Devezas e alguns da Sofis são citados no Almanaque Tricolor, o Almanaque do Fluminense. O Almanaque do Fluminense, ainda seguindo essa parceria, logo o Fluminense também vai ter o seu almanaque, que é uma inspiração do nosso almanaque, pioneiro no Brasil, o almanaque dos craques do Santos Futebol Clube. Eles vão ter o almanaque dos guerreiros no mesmo molde, a mesma editora 11 Cultural, do amigo Marco Piovan. E eu desejamos sucesso ao Fluminense. E essa parceria, essa co-irmandade que existe entre os dois clubes, né? Os dois times, especialmente também dentro das torcidas organizadas. Bom, agora sim, da minha parte é só isso. Fiquem agora com Pelé das Estatísticas, o nosso querido Evaldo Rodrigues. Abraço! Olá, galera que acompanha a Sofis TV nas redes sociais. Evaldo Rodrigues de volta para falar com você e dessa vez de um clássico histórico do futebol brasileiro, Santos e Fluminense, o tricolor das Laranjeiras, o Flu de Superézio, o Flu do Casal 20, Assis e Washington, Paulo Vitor no gol, Dom Romero, Romerito, campeão brasileiro de 84, de Dom Fredon, tantas histórias do Flu. O Flu que é do meu primo Ronaldo, lá de Vitória da Conquista, do seu filho Breno, meu amigo Rômulo, grande Rômulo, dinizista, e também dos historiadores, o Alexandre Magno, do Sérgio Trigo, que vai estar com a gente na Sofis TV para falar desse clássico. E eu tenho certeza que o Wesley deu um show de história aí falando de Santos e Fluminense, mas nós vamos para os números do clássico, que também é muito importante, a galera gosta, e os números de Santos e Fluminense tá ali, tá muito colado ali, por mais que esses últimos anos o Santos tem perdido aí vários jogos para os times de Série A, mas ainda assim, ainda Santos e Fluminense a gente ainda mantém uma certa... tem mais vitórias do que derrota contra eles. São 105 jogos, o Santos venceu 41, houve 24 empates e o Santos perdeu 40 para o tricolor das Laranjeiras. Foram 166 gols para o Santos e 166 gols para o Fluminense. É muito parelho, é um clássico muito parelho. E o artilheiro, mais uma vez, de times da Série A, ele, Edson Arantes Nascimento, o eterno Rei Pelé, com 5 gols, e junto com ele
Pepe, o ponta esquerda, o maior artilheiro humano da história do Santos. E depois vem Antoninho, que jogou na década de 40, grande Antoninho, técnico, ganhou muitos títulos como técnico também do Santos. O Antoninho tem 4 gols. Em campeonatos brasileiros são 68 jogos, o Santos venceu 25, empatou 15 e perdeu 28 jogos. Foram 95 gols pró e 94 gols contra. E como artilheiro tem um monte de artilheiro, começando pelo David, o David Gaguinho, o David que recebeu um almanaque dos craques da Sofis, ficou muito feliz. O David é um dos maiores artilheiros, é o maior artilheiro, né, em campeonatos brasileiros com 3 gols, e junto com ele vem o Gabriel, o Gabigol, o Giovani, grande Giovani Fluminense, tudo a ver. Qual santista que quando lembra de Fluminense não lembra de Giovani, né? O Kleber Pereira, nosso número 9, Kleber Pereira, que nesse século fez muitos gols. O Ricardo Oliveira, grande paz-gol, com 3 gols também. O Serginho Chulapa. E o Zelov, grande Zelov que tem um hat-trick contra o Fluminense dentro das Laranjeiras. O mito Zelov, aí um dos maiores, é o maior artilheiro junto com todos os outros do Campeonato Brasileiro, no Campeonato Brasileiro. E no Maracanã, grande Maracanã, estádio Mário Filho, histórico Maracanã desde 1950. Lá o Flu tem uma diferença bem razoável para cima do Santos. São 36 jogos no Maracanã, com 10 vitórias piscianas, 8 empates e 18 derrotas, 18 vitórias do tricolor das Laranjeiras. O Santos fez 44 gols e sofreu 54. E o artilheiro do Maracanã também, como não poderia deixar de ser, é o Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé. Fez 3 gols no estádio Mário Filho. E com 2 gols lá, aí vem uma turma legal também, o Dodô, o artilheiro dos gols bonitos, o Dodô, o Kleber Pereira, o Marcos Assunção, o maior cobrador de falta, um dos maiores cobradores de faltas da história. Deixou a marca dele contra o Fluminense 2 vezes lá. O Pepe, o canhão da Vila, Pepe. O Tite, que também é dos tempos de Pelé. E o Toninho Guerreiro, um dos maiores centroavantes da história do Santos. E do elenco atual? Esse elenco precisa ganhar jogos, precisa chegar lá e fazer a diferença. E quem do elenco atual já fez gol no Flusão? Lucas Lima tem um gol. Lucas Lima sempre está fazendo gol em time grande, hein? Lucas Lima tem um gol. Soteudinho está sempre lembrando, nós não estamos aqui para pirraçar, não, e nem ficar alfinetando Turra, mas o Soteudo está em todas, Turra, põe o moço para jogar. O Luiz Felipe, o zagueirão Luiz Felipe, que está lá no banco há muito tempo, mas tem um gol contra o Fluminense, feito inclusive nos últimos jogos aí do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro. E o Marcos Leonardo, o menino da Vila, caiu no açapão, o Peixão fuzila, e o Marcos Leonardo também faz muito gols e deixou o dele contra o Flusão. Os dados estão aí, sábado à tarde, Maracanã, um estádio que ama o Santos que ama o Maracanã, quantos títulos nós ganhamos lá dentro daquele estádio, e está na hora da gente voltar de lá com uma vitória. Eu acredito. Se você acredita, vamos junto, vai dar peixe, eu tenho certeza, e até lá. Beleza? Deus abençoe vocês.